vídeo rápido aí, como se fosse um resumo, né, do que foi falado aí da última vez. Então, sobre a questão do senso comum, a gente estava conversando e foi dado vários exemplos e tal, né? Aqui eu não vou alongar demais essa conversa, mas assim, o senso comum como uma forma de conhecimento, ele é dito importante porque ele, segundo o texto que nós estávamos usando lá de referência, que é o texto Filosofando, né, da Maria Lúcia, o nome do livro, né, para quem não estava presente lá, é Filosofando, Introdução à Filosofia, né, são duas autoras ali que publicaram esse livro, uma delas é Maria Lúcia Aranha, e nesse texto aí, se eu não me engano ali era na página 243, vai ter um pequeno parágrafo ali explicando a importância do senso comum. Então, nós estávamos conversando ali, né, e então ali a gente, né, eu fiz ali a leitura desse parágrafo, né, onde ele diz assim, né, onde esse parágrafo destaca a importância do conhecimento do senso comum, né, dizendo que ele é um conhecimento, ele é importante no sentido de ser um conhecimento que nos ajuda a resolver problemas do cotidiano, né? Isso é um ponto importante aí que a gente tem que relembrar. Então, nós, naquela conversa que a gente teve na videoconferência, eu só destaquei duas situações, né? Eu coloquei, né, esse ponto de vista da importância do senso comum, mas também coloquei um outro problema, né, que não estava exatamente ali nesse texto. E daí eu coloquei, então eu dividi assim o problema em dois pontos de vista, né, o ponto de vista positivo que a autora destaca ali nesse texto, né, e o ponto de vista negativo. Então, assim, o ponto de vista positivo, como nós estávamos agora aqui falando, seria que é um conhecimento que, por ser espontâneo, ele geralmente a gente utiliza o senso comum para resolver problemas do cotidiano, ou poderia também dizer que para entender certas coisas que aparecem no cotidiano, na vida prática. É um conhecimento assim, às vezes né, vamos pegar um exemplo aqui, né, sabedoria popular, né, poderia enquadrar aí no senso comum. Sabedoria popular, né? A pessoa tem um conhecimento, por exemplo, da utilização de uma planta para fazer um chá, para curar algum problema de saúde, e realmente aquele chá funciona. Vamos imaginar, antigamente o pessoal tomava chá de hortelã, né, para indigestão, nessas coisas. Então, é da sabedoria popular que a folha de hortelã, se fizer um chá da folha de hortelã, ela ajuda na indigestão, né, sei lá, no problema gastrointestinal, coisas assim do gênero. Mas se você chegar e perguntar para a pessoa, né, que faz esse chá e falar, mas o que tem aí na folha da hortelã que ajuda, né, para esse problema? A pessoa, olha, não sei dizer, não sei, né, precisar exatamente o que tem ali naquela folha que ela ajuda, né? Isso eu aprendi da minha avó, e a minha avó me ensinou minha mãe, e agora a minha mãe me ensinou isso aí. Então é uma coisa assim que resolve um problema do cotidiano ali, né? Sei lá, a dor do estômago do cara passa, faz o efeito, mas é um conhecimento assim que ele não tem uma profundidade rigorosa, metodológica sobre aquele dado, né? Então o dado aqui seria que o chá de hortelã faz bem para a dor do estômago, mas é um conhecimento espontâneo ali que a pessoa tem, né? Mas ela não tem o domínio daquilo, a profundidade daquilo, ela não se aprofundou, ela só tem esse conhecimento que aquilo funciona para dor de estômago, mas ela não sabe dizer como que funciona. E aí quem que vai aprofundar isso né, é o conhecimento científico, né? O farmacêutico, vamos imaginar, ou um botânico,
Que, vamos imaginar que o cara é botânico e farmacêutico ao mesmo tempo e estuda remédio fitoterápico e faz pesquisa disso, sim. Pega lá o conhecimento senso comum lá, né, conhecimento da sabedoria popular, pega a informação, chá de hortelã faz bem pro estômago, e ele vai daí pesquisar o que que tem na planta, quais são as substâncias que tem naquela planta ali, e como um farmacêutico, ele vai pesquisar como que isso funciona lá dentro do estômago do cara, né? O que acontece, é, quais são as reações ali químicas ali que acontecem dentro do estômago para aliviar a dor do cara ou aliviar qualquer problema gastrointestinal, sei lá, enfim. Então, essa é uma grande diferença do senso comum para o conhecimento científico, se a gente for pensar. O senso comum não é rigoroso, né? E aí entra o lado negativo que eu tinha feito a observação lá na nossa conversa lá. O lado negativo, por ele não ser rigoroso, e numa das definições que a gente encontra no próprio texto ali do Filosofando, que coloca que é um conhecimento que, além de ser espontâneo, ele é formado por crenças, e às vezes essas crenças, né, por esse conhecimento não ter uma característica rigorosa, a crença às vezes pode ser danosa. Então, às vezes, o senso comum ele tem o lado positivo, né, de poder resolver problemas do cotidiano, mas ele também tem o lado negativo por ser fundado em crenças e não ser rigoroso. O senso comum, às vezes, fazer a pessoa, pelo senso comum, fazer análise errônea, análise equivocada das situações, ou acreditar em certos discursos falsos ou discursos errôneos, equivocados, por questão de crença e não por questão de rigor. Porque é dito, né, que o conhecimento científico, né, até mesmo o conhecimento filosófico, deveria de funcionar assim. É dito que o conhecimento científico ele é rigoroso, ele não pode aceitar nada como verdadeiro se ele não tiver uma evidência que fundamente essa verdade. Então, o cientista ele não pode aceitar nada como verdadeiro se ele não tiver evidência, se ele não provar. O cientista, ele não... Ciência não é especulação, eu já deixo claro isso. Ciência não é especulação, não é ficar especulando, isso não é fazer ciência especular. Apesar de que a especulação pode fazer parte do processo científico no sentido de formular hipóteses, que é uma etapa do método científico. Eu posso até especular quando eu estou formulando hipóteses, mas eu não posso parar na especulação. Se através da especulação eu fundamentei algumas hipóteses, eu vou depois ter que coletar dados, eu vou depois ter que fazer a pesquisa para daí saber se essa especulação que formulou tais hipóteses, essa especulação ela vai ter algum fundamento, alguma evidência. Então o cientista ele não pode ficar só na especulação, né? Eu vou dar um exemplo, você vai no médico e o médico faz o exame físico em você, e fala, ó, você deve estar com lombriga, deve estar com gripe, deve estar com, sei lá, alguma coisa. Deve estar é uma especulação, né? O certo, o procedimento certo era ele ter evidência, né? Olha, eu estou especulando, dê uma hipótese, você pode estar com lombriga, nós vamos ter que fazer um exame de fezes na pessoa para saber se tem ovo, se tem a própria lombriga ali. E aí eu tenho evidência, saiu lá no exame, ó, tem ovo, o cara tá com ascaris aí dentro do intestino dele, tá com um parasita aí. Tá aqui, ó, nós temos aqui o resultado do exame, o farmacêutico lá no laboratório descobriu, tem ovo mesmo. Então, se tem evidência. Então, quando o médico fica deve ser, daí tem receita antibiótico, tem receita uma par de remédio lá, sem ter certeza, às vezes, na maioria das vezes é certa, o antibiótico faz efeito, a pessoa sara. Mas o correto seria não ficar na especulação, na hipótese ali. O médico, para ele ter fundamentação no diagnóstico dele, ele deveria de ter uma evidência, que seria o resultado de um exame. Então, isso é um exemplo que eu estou dando, né? Não estou aqui querendo entrar em polêmica, aí, enfim, né? Mas é um exemplo que eu estou dando, né? Então, a diferença, né, e o lado negativo é que o conhecimento do senso comum não trabalha dessa maneira, não tem essa preocupação por não ser rigoroso, não tem essa preocupação com evidência, com a prova. E como ele é fundamentado em crenças, o lado negativo é que, às vezes,
o discurso do senso comum e às vezes até mesmo certos tipos de conhecimento eles são equivocados. Como, por exemplo, cura milagrosa, né? O cara dizer que certo tipo de planta, ou certo tipo de poção mágica, ou certo tipo de água com certo tipo de fruto, isso cura diabetes, isso cura pressão alta, isso cura. Sabe, para dizer que isso tem algum fundamento, tem que ter uma pesquisa, tem que ter uma evidência para dizer que ó, a água com aquela fruta lá cura diabetes. Não é tão fácil assim chegar, fazer uma mistura ali com coisa do próprio quintal ali e dizer isso vai curar, por exemplo, o câncer. Não, não é assim, sabe? Eu não estou desmerecendo essa sabedoria, e não quero dizer isso, não estou aqui dizendo isso para desmerecer esse tipo de conhecimento, de sabedoria, mas a gente tem que ter cuidado, cautela, prudência. Eu não posso aqui também dizer para vocês e sair afirmando que qualquer tipo de coisa que você encontra do senso comum aí na internet mesmo, aí, página de internet, em canal do YouTube, enfim, né? Eu não posso afirmar assim, que isso é verdade, acredite e vai lá e faça, porque pode ser que aquilo seja uma coisa equivocada e eu estou aí prejudicando a saúde de uma pessoa. Então, para eu afirmar cientificamente que algo tem um valor mesmo de verdade, eu tenho que ter certeza, eu tenho que seguir um rigor metodológico para descobrir a verdade, uma evidência sobre essa situação, né, sobre essa verdade, e aí dizer, ó, eu tenho aqui 99% de chance que isso seja verdadeiro porque eu tenho as evidências aqui. E o senso comum, por não ser rigoroso, por se fundamentar em crença, ele não funciona dessa maneira. Então, era mais ou menos esse o resumo do que nós estávamos ali falando naquela conversa lá. Então, estou fazendo esse resumo aí para quem perdeu lá ter a chance de ter em memória aí essa coisa que a gente discutiu lá naquela primeira videoconferência.